5. O poder do contexto, parte 2. 150. O número mágico. Em 1996, uma ex-atriz e autora de peças de teatro chamada Rebecca Wells publicou um livro com o título Divine Secrets of the Aya Sisterhood, Segredos Divinos da Irmandade Aya, cuja chegada às livrarias não foi propriamente um acontecimento literário. Rebecca já havia escrito outro livro, Little Altars Everywhere, Pequenos Altares por Toda a Parte, que alcançou discreto sucesso em sua cidade natal, Seattle. Mas ela não era uma Danielle Steele nem uma Mary. O lançamento do livro em Greenwich, Connecticut, havia 7 pessoas na plateia. Rebecca ganhou algumas críticas superficiais aqui e ali, a maioria positiva. No fim, o livro vendeu umas respeitáveis 15.000 cópias em edição de capa dura. Um ano depois, Divine Secrets of the Aya Sisterhood foi lançado em brochura. A primeira edição, de 18.000 cópias, esgotou-se nos primeiros meses, superando as expectativas. No início do verão, tinham sido vendidos 30.000 exemplares. Rebecca e sua editora, Diane Rivera, perceberam que alguma coisa estranha e maravilhosa estava para acontecer. Eu ficava ali autografando e apareciam 6 ou 7 mulheres juntas trazendo de 3 a 10 livros, lembra-se? Diane Rivera reuniu a equipe de marketing e disse que era hora de fazer uma campanha publicitária. Eles publicaram um anúncio na página oposta à do sumário na revista New Yorker e, em um mês, as vendas dobraram para 60.000 exemplares. Entre uma palestra e outra em diversos pontos dos Estados Unidos, Rebecca começou a observar mudanças na composição do seu público. Notei que vinham mães e filhas. As filhas, entre o final dos 30 e o início dos 40 anos. As mães eram da geração que frequentou o ginásio durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, percebi que havia 3 gerações, as de 20 e poucos anos estavam aparecendo também. E aí, para minha plena satisfação, e isso só foi acontecer mais tarde, havia adolescentes e pré-adolescentes. Divine Secrets of the Aya Sisterhood ainda não estava nas listas de best-sellers. Isso só foi acontecer em fevereiro de 1998, quando o livro atingiu o topo, com 48 tiragens e 2,5 milhões de exemplares. A atenção da mídia nacional, os artigos nas principais revistas femininas e a presença de Rebecca em programas de televisão, o que a tornaria uma celebridade, ainda não tinha despertado. Mas, com o poder da propaganda boca a boca, o livro alcançou o ponto da virada. Acho que o momento decisivo aconteceu no norte da Califórnia, no inverno após o lançamento da edição em brochura, disse ela. De repente, havia de 700 a 800 pessoas nas sessões de leitura. Por que Divine Secrets of the Aya Sisterhood se tornou uma epidemia? Fazendo uma retrospectiva, a resposta parece bastante simples. O livro em si é comovente e muito bem escrito, uma bela história sobre a amizade e o relacionamento entre mãe e filha. Ele toca as pessoas. E se fixa. Além disso, há o fato de a própria Rebecca ter sido atriz. Mais do que ler o livro nas excursões pelo país, ela o encenava, representando cada personagem com tanta habilidade que transformava as leituras em espetáculos. Rebecca é uma vendedora clássica. Mas existe aqui um terceiro elemento, mais óbvio, que tem a ver com o último princípio das epidemias. O sucesso de Aya Sisterhood é um tributo ao poder do contexto. Mais especificamente, é testemunho do poder de um aspecto particular do contexto, que é o papel crítico que os grupos representam nas epidemias sociais. 1. De certo modo, essa é uma observação óbvia. Qualquer frequentador de cinema sabe que o número de pessoas na plateia afeta a impressão que temos sobre a qualidade do filme. Invariavelmente, as comédias são mais engraçadas e o suspense se torna maior com a casa cheia. É o que os psicólogos também dizem, quando se pede às pessoas que considerem evidências ou tomem decisões dentro de um grupo. O resultado é bem diferente do que se cada uma delas desse a sua resposta de forma individual. Em grupo, somos todos suscetíveis às pressões dos colegas, das normas sociais e de qualquer outro tipo de influência que possa ter um papel crítico para nos arrebatar no início de uma epidemia. Você já se perguntou, por exemplo, como os movimentos religiosos tiveram início? Em geral,
pensamos neles como um produto de evangelizadores altamente carismáticos, como o apóstolo Paulo, Billy Graham e Brigham Young. Mas a divulgação de qualquer ideologia nova e contagiante também tem muito a ver com a hábil utilização do poder do grupo. Entre o fim do século XVIII e o início do XIX, por exemplo, o movimento metodista foi uma epidemia na Inglaterra e na América do Norte, dando uma virada de 20.000 para 90.000 seguidores nos Estados Unidos, no espaço de 5 ou 6 anos na década de 1780. No entanto, o seu fundador, John Wesley, não foi o pregador mais carismático da sua época. A honra pertenceu a George Whitefield, orador de tamanho poder e carisma que, dizia-se, conseguiu convencer Benjamin Franklin que estava longe de ser um frequentador de igrejas a fazer um donativo de 5 libras esterlinas. Wesley também não chegou a ser um grande teólogo, na tradição, digamos, de um Calvino ou Lutero. Seu talento era organizacional. Ele viajava pela Inglaterra e pelos Estados Unidos pregando a céu aberto para milhares de pessoas. Contudo, não se limitava a essa atividade. Permanecia nas cidades apenas o tempo necessário para fazer com que os convertidos mais entusiasmados formassem sociedades religiosas que, depois, ele subdividia em classes menores com cerca de 12 membros. Os participantes tinham que frequentar reuniões semanais e adotar um rígido código de conduta. Se não vivessem segundo os padrões metodistas, eram expulsos. O grupo, em outras palavras, representava alguma coisa. Ao longo da vida, Wesley viajou muito até os locais onde esses grupos estavam estabelecidos, chegando a percorrer mais de 6.400 quilômetros por ano a cavalo para reforçar os princípios da fé metodista. Era um comunicador clássico. Foi um grande Paul Revere. A diferença, entretanto, é que ele não tinha muitos vínculos com outras pessoas. Estava ligado a uma série de grupos, o que é uma diferença pequena, porém fundamental. Wesley percebeu que, para provocar uma transformação profunda nas crenças e no comportamento das pessoas, uma mudança que permanecesse e servisse de exemplo, era necessário criar em torno delas uma comunidade em que esses novos valores pudessem ser praticados, manifestados e nutridos. Acredito que isso ajuda a explicar por que a Sisterhood também atingiu o ponto da virada. A primeira lista de best-sellers em que o livro apareceu foi a da Northern California Independent Bookseller. No norte da Califórnia, como disse Rebecca, é que começaram a aparecer de 700 a 800 pessoas para assistir às suas leituras. Lá teve início a epidemia de EIA. Por quê? Porque, segundo Rivera, é em São Francisco que se encontra uma das culturas mais fortes de grupos de leitura. E, desde o início, EIA foi o que os editores chamam de livro para grupos de leitura. É o tipo de narrativa emocionalmente sofisticada, com personagens bem estruturados e vários níveis que convidam à reflexão e à discussão. Assim, esses grupos apareciam nas sessões aos bandos. As mulheres que compareciam compravam novos exemplares não só para parentes e amigos como para outros membros de seu grupo. E, como EIA estava sendo muito comentado e lido nesses círculos, ele se fixou. Afinal de contas, temos mais facilidade para nos lembrar de alguma coisa e gostar dela quando passamos 2 horas falando sobre o assunto com nossos melhores amigos. Isso se torna uma experiência social, um objeto de conversação. As raízes de EIA na cultura dos grupos de leitura foram responsáveis por sua transformação em uma grande epidemia de propaganda boca a boca. Rebecca Wells diz que, no fim das sessões, na parte de perguntas e respostas, as mulheres na plateia costumavam fazer comentários como: "Estávamos num grupo de leitura havia 2 anos, mas depois que lemos o seu livro alguma coisa aconteceu. Houve uma troca maior, mais parecida com amizade. Passamos a ir à praia juntas e a dar festas em casa." Elas começaram a formar seus próprios grupos de fraternidade EIA, imitando aquele que a autora descreve no livro, e a levar fotografias para Rebecca autografar. O metodismo de Wesley espalhou-se como fogo pela Inglaterra e pelos Estados Unidos porque ele viajava milhares de quilômetros por ano estabelecendo contato com centenas de grupos que, em seguida,
pegavam a sua mensagem e a fixavam ainda mais. Os rumores sobre AI estavam se espalhando da mesma forma, de um grupo de leitura a outro, de um grupo AI a outro grupo AI, de uma sessão com Rebeca a outra porque, durante mais de um ano, ela não fez outra coisa na vida a não ser viajar. O que aprendemos com AI e John Wesley é que grupos pequenos e muito unidos têm o poder de aumentar o potencial epidêmico de uma mensagem ou ideia. Essa conclusão, entretanto, ainda deixa sem resposta muitas perguntas críticas. A palavra grupo, por exemplo, pode descrever tudo, desde um time de basquete até o sindicato dos caminhoneiros, de dois casais em férias ao Partido Republicano. Se estamos interessados em iniciar uma epidemia em atingir o ponto da virada, quais são os grupos mais eficazes? Existe uma regra prática para distinguir um grupo com verdadeira autoridade social de outro com menos? Parece que sim. Chama-se a regra dos 150, e ela é um exemplo fascinante de como o contexto é capaz de afetar de forma estranha e inesperada o curso das epidemias sociais. 2. Em psicologia cognitiva existe um conceito chamado capacidade de canal, que se refere à quantidade de espaço em nosso cérebro para certos tipos de informação. Suponha que eu toque para você diferentes tons musicais ao acaso e lhe peça que identifique cada um deles por um número. Um tom bem baixo deve ser chamado de 1, um tom médio deve ser chamado de 2 e um tom alto deve ser chamado de 3. O objetivo do teste é descobrir durante quanto tempo você é capaz de continuar discriminando tons diferentes. Pessoas com ótimo ouvido conseguem, é claro, ficar nesse jogo por um longo tempo. Ainda que ouçam dezenas de tons, distinguem todos eles. Contudo, para a maioria de nós, isso é bem mais difícil. Em geral, as pessoas só chegam a 6 categorias. Depois começam a errar e amontoar tons distintos em apenas uma delas. Essa é uma descoberta surpreendente. Se, por exemplo, eu tocar 5 tons bem altos, você conseguirá discerni-los. Do mesmo modo, se eu tocar 5 tons bem baixos, você identificará cada um deles. Então, talvez pense que, se eu combinar esses tons altos e baixos e tocar todos ao mesmo tempo, você será capaz de dividi-los em 10 categorias. Mas não será. Provavelmente vai parar em 6 categorias. Esse limite natural aparece repetidas vezes em testes simples. Se eu lhe der para beber 20 copos de chá gelado, cada um deles com uma quantidade diferente de açúcar e lhe pedir que os classifique em categorias de acordo com a doçura, você só será capaz de distinguir 6 ou 7 antes de começar a cometer erros. Ou, se eu projetar pontos numa tela à sua frente rapidamente e lhe perguntar quantos deles está vendo, você contará até 7 e depois terá que adivinhar. Parece haver uma limitação dentro de nós, seja pelo aprendizado, seja pela estrutura do nosso sistema nervoso, que mantém nossa capacidade de canal dentro dessa faixa de modo geral, concluiu o psicólogo George Miller no ensaio 7. O número mágico. 1 É por isso que os números de telefone tinham 7 dígitos. Bell queria o número mais extenso possível para ter a maior capacidade possível, mas não tanto que as pessoas não conseguissem guardá-lo de memória, diz Jonathan Cohen, pesquisador da memória da Universidade de Princeton. Com 8 ou 9 dígitos, o número de telefone local excederia a nossa capacidade de canal, haveria mais enganos. Como seres humanos, portanto, só podemos lidar com uma quantidade de informações de cada vez. Acima de determinado limite, ficamos sobrecarregados. Estou falando aqui de uma capacidade intelectual a de processar informações em estado bruto. No entanto, pensando melhor, também é evidente que temos uma capacidade de canal para os sentimentos. Reserve um minuto, por exemplo, para fazer uma relação das pessoas que você conhece cuja morte o deixaria arrasado. É provável que só se lembre de cerca de uma dúzia. Essa, pelo menos, foi a média da maioria das pessoas a quem dirigimos esse pedido. Esses nomes compõem o que os psicólogos chamam de nosso grupo empático. Por que os grupos não são maiores? Em parte, por uma questão de tempo. É quase certo que os nomes na sua lista são de pessoas a quem você dedica mais atenção por telefone, pessoalmente ou em pensamento, preocupando-se com elas.
Se a sua relação tivesse 30 nomes e, por causa disso, você só pudesse passar metade do tempo com cada um desses indivíduos, continuaria sendo tão amigo deles assim? Tudo leva a crer que não. Ser o melhor amigo de alguém requer um investimento mínimo de tempo. Mais do que isso, consome energia emocional. Interessar-se profundamente por alguém é exaustivo. Em determinado ponto, mais ou menos entre 10 e 15 pessoas, começamos a ficar sobrecarregados, assim como acontece quando temos que distinguir um número muito grande de tons. Isso é uma decorrência da maneira como os seres humanos são constituídos. Segundo o biólogo da evolução S.L. Vachurno, a maior parte da evolução humana aconteceu antes do advento da agricultura, quando as pessoas viviam em pequenos grupos, em contato direto umas com as outras. Consequentemente, a nossa biologia evoluiu como mecanismo de adaptação a condições que, em grande parte, já não existem mais. O ser humano avança para sentir de forma intensa a relação com poucas pessoas, distâncias curtas e intervalos relativamente breves de tempo. E essas continuam a ser para ele as dimensões importantes da vida. 2. Mas talvez o limite natural mais interessante seja o que se pode chamar de nossa capacidade de canal social. A defesa mais convincente da tese de que existe uma capacidade social é do antropólogo Robin Dunbar. Ele começa com uma observação simples. De todos os mamíferos, são os primatas macacos, chimpanzés, babuínos, humanos que têm um cérebro maior. E o mais importante é que uma parte específica do cérebro dos humanos e de outros primatas, a região conhecida como neocórtex, que lida com pensamentos e raciocínios complexos, é enorme pelos padrões dos mamíferos. Há anos os cientistas discutem o porquê disso. Uma teoria diz que nosso cérebro evoluiu porque nossos ancestrais primatas passaram a se interessar por alimentos de coleta mais sofisticada, deixaram de ingerir apenas gramas e folhas e passaram a comer frutas também, o que exigia maior capacidade de raciocínio. Tinham que ir mais longe para encontrá-las, portanto era necessário criar mapas mentais. Havia preocupação com o amadurecimento. Era preciso descascar, abrir e dividir a fruta para que pudessem comer a polpa, e assim por diante. O problema dessa teoria é que, se tentarmos comparar o tamanho do cérebro com padrões alimentares entre os primatas, ela não funciona. Existem primatas comedores de folhas com cérebros grandes e comedores de frutas com cérebros menores, assim como há primatas com córtex pequeno que percorrem longas distâncias em busca de comida e primatas com cérebros grandes que não saem de casa para se alimentar. Portanto, o argumento da comida é um beco sem saída. Então, o tamanho do cérebro está relacionado com o quê? Com o tamanho do grupo, argumenta Dunbar. Se observarmos qualquer espécie de primata qualquer, variedade de macaco pequeno ou grande, quanto maior o seu neocórtex, maior o tamanho médio dos seus grupos. O argumento de Dunbar é que os cérebros evoluem e crescem para lidar com as complexidades de grupos sociais maiores. Se você pertence a um grupo de 5 pessoas, observa Dunbar, terá que acompanhar 10 relacionamentos separados, os que você mantém com as outras 4 pessoas daquele círculo e os 6 que elas estabelecem entre si. Isso é o que significa conhecer todos ali. É preciso compreender a dinâmica pessoal do grupo, fazer malabarismos com diferentes personalidades, deixar as pessoas felizes, administrar as exigências que elas fazem em relação ao seu tempo e atenção, e daí por diante. Entretanto, caso o grupo passe a ter 20 membros, serão 190 relacionamentos, 19 envolvendo vocês e 171 ligando os demais. O grupo terá crescido 5 vezes, porém a quantidade de informações processadas necessárias para conhecer os outros indivíduos será 20 vezes maior. Portanto, até mesmo um aumento relativamente pequeno no tamanho de um grupo gera uma sobrecarga social e intelectual significativa. Os humanos se socializam em grupos maiores do que todos os outros primatas porque somos os únicos animais com cérebro grande o suficiente para lidar com as complexidades dessa estrutura social. Dunbar desenvolveu uma equação, que funciona com a maioria dos primatas, na qual ele insere o que chama de coeficiente do neocórtex de determinada espécie, o tamanho do neocórtex em relação ao tamanho do cérebro, para obter o tamanho máximo esperado para o grupo do animal.
Se empregarmos o coeficiente do neocórtex do Homo sapiens, teremos um grupo estimado de 147,8, ou quase 150 indivíduos. O número 150 parece representar a quantidade máxima de pessoas com quem podemos ter um autêntico relacionamento social, o que significa saber quem elas são e como se relacionam conosco. Explicando melhor, é o número de indivíduos com os quais você não se sentiria constrangido se fosse tomar um drink no bar sem ser convidado. Dunbar tem pesquisado a literatura sobre antropologia e sempre esbarra no número 150. Por exemplo, ele examinou 21 sociedades caçadoras diferentes das quais temos sólidos registros históricos, dos Valbiri, da Austrália, Austauades, de Papua Nova Guiné, dos Almassalit, da Groenlândia, Ausona, da Terra do Fogo, e verificou que o número médio de pessoas nas suas aldeias era 148,4. Constatou também que esse padrão vale, igualmente, para as organizações militares. Com o passar dos anos, os estrategistas militares chegaram a uma regra empírica que diz que unidades de combate funcionais não podem ter mais do que 200 homens, escreve Dunbar. Isso, suponho, não é apenas uma questão de como os generais na retaguarda exercem o controle e a coordenação, pois as companhias têm se mantido desse tamanho apesar de todos os avanços na tecnologia das comunicações desde a Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, é como se os estrategistas tivessem descoberto, por tentativa e erro ao longo dos séculos, que é difícil fazer com que soldados reunidos em um número maior do que esse se entrosem o bastante para trabalharem juntos como uma unidade funcional. Mas continua sendo possível, é claro, comandar um exército com grupos maiores. Nesse caso, torna-se necessário impor hierarquias, normas, regulamentos e medidas formais para tentar manter a lealdade e a coesão. Com um número inferior a 150, porém, argumenta Dunbar, os mesmos objetivos podem ser atingidos de modo mais informal. Com unidades desse tamanho, é possível implementar ordens e controlar comportamentos rebeldes com base na lealdade pessoal e em contatos diretos homem a homem. Nos grupos maiores, isso é inviável. Temos também o exemplo do grupo religioso conhecido como Teritas, que há séculos vive da agricultura de subsistência em colônias na Europa, desde o século XX, nos Estados Unidos. Vindos da mesma tradição dos Amish e dos Menonitas, os Uteritas adotam uma política rígida, dividir a colônia em duas. Assim que o número de seus integrantes se aproxima de 150. Manter a quantidade de pessoas abaixo dessa marca parece ser a melhor e a mais eficiente maneira de administrar um grupo, disse Bill Gross, um dos líderes de uma colônia uterita fora de Spokane. Acima disso, ninguém se conhece mais. Os uteritas, obviamente, não tiraram essa ideia da psicologia contemporânea da evolução. Há séculos eles seguem a regra dos 150. O seu argumento, entretanto, se ajusta com perfeição às teorias de Dunbar. Quando se atinge esse número, os uteritas acreditam, acontece algo indefinível, porém muito real, que de alguma forma muda a natureza da colônia da noite para o dia. Em associações menores, as pessoas ficam mais próximas. Elas se entrosam, o que é muito importante quando se quer ser eficiente e alcançar sucesso na vida comunitária. Continua Gross. Se a comunidade cresce demais, já não existe tanto trabalho, nem muitas outras coisas em comum. Aí as pessoas se tornam estranhas umas às outras e o companheirismo começa a se perder. Ele fala por experiência própria. Esteve em colônias uteritas que chegaram perto desse número mágico e constatou as mudanças. O que ocorre quando atingimos esse tamanho é que o grupo passa, por si só, a formar uma espécie de clã. Ele fez um gesto com as mãos, demonstrando a divisão. Aparecem 2 ou 3 grupos menores. Isso tem que ser evitado, mas, se acontecer, é hora de criar ramificações. 3. Vimos neste livro como algumas mudanças relativamente insignificantes no ambiente externo podem exercer um efeito drástico na nossa maneira de ser e no nosso comportamento. Apague as pichações e, de repente, pessoas que cometeriam crimes não farão mais isso.
Mande um seminarista se apressar e ele deixará de ver pessoas aflitas no seu caminho. A regra dos 150 sugere que o tamanho de um grupo é mais um desses fatores contextuais sutis que podem fazer grande diferença. No caso dos uteritas, indivíduos dispostos a agir em conformidade com o grupo e que podem ser contaminados com facilidade pelo ethos comunitário abaixo do número 150, de repente com apenas uma mudança mínima no tamanho da comunidade, se dividem e se alienam. Uma vez cruzada essa linha, esse ponto da virada, o comportamento deles se altera. Portanto, se quisermos obter grupos que sirvam de incubadoras para mensagens contagiantes, como no caso de Divine Secrets of the Sisterhood e do início da Igreja Metodista, precisamos manter o número de pessoas nos grupos abaixo do ponto da virada dos 150. Acima disso, surgem obstáculos estruturais à capacidade que os grupos possuem de concordar e agir de maneira uniforme. Se desejarmos que as comunidades carentes tenham escolas com capacidade de neutralizar a atmosfera nociva da vizinhança, talvez seja melhor construir várias escolas pequenas do que uma ou duas grandes. A regra dos 150 diz que os membros de uma igreja em rápida expansão, os sócios de um clube, assim como quaisquer outros participantes de uma atividade de grupo que contém com a divulgação em larga escala de ideais compartilhados, devem estar cientes dos perigos da expansão. Cruzar a linha dos 150 é uma pequena mudança que pode fazer grande diferença. Talvez o melhor exemplo de uma organização que tem navegado por esse problema com sucesso seja a Go Associates, uma empresa privada multimilionária, de alta tecnologia, sediada em Newark, Delaware. É essa companhia que produz o tecido impermeável Gore-Tex, assim como o fio dental Grid, revestimentos isolantes especiais para cabos de computadores e uma série de cartuchos, filtros e canos para as indústrias automotiva, de semicondutores, farmacêutica e médica. Na Gore não existem títulos. Se você pedir um cartão a alguém que trabalha ali, lerá apenas o seu nome, e embaixo, a palavra associado, independentemente de seu salário, nível de responsabilidade e tempo de casa. As pessoas não têm chefes, têm responsáveis orientadores que cuidam dos seus interesses. Não existem diagramas da organização, orçamentos nem planos estratégicos complicados. Os salários são definidos de forma coletiva. A sede da empresa localiza-se num prédio de poucos andares e despretensioso. Os escritórios executivos são salas pequenas, decoradas com simplicidade, ao longo de um corredor estreito. Os maiores espaços nas instalações da Gore são em geral usados como salões de conferência ou áreas livres para que não se diga que alguém tem uma sala privilegiada. Quando visitei um de seus associados, Bob em uma das fábricas da organização em Delaware, tentei em vão fazer com que ele me dissesse qual era o seu cargo. Eu desconfiava, pelo fato de me ter sido recomendado, que ele fosse um dos altos executivos. Mas a sua sala não era maior do que a de ninguém ali. Seu cartão dizia apenas que era um associado. Ele não parecia ter secretária, pelo menos, não que eu tenha visto. Suas roupas não eram diferentes das dos outros. Como continuei insistindo, a única coisa que ele acabou dizendo, com um grande sorriso, foi: sou um intrometido. Em resumo, agora é uma organização em comum com uma filosofia clara e bem articulada. É grande e estabelecida, mas tenta se comportar como uma iniciante. Em todos os sentidos, essa política tem tido muito sucesso. Agora está sempre nas listas das melhores empresas americanas para se trabalhar e nas relações das mais bem administradas companhias americanas. O seu índice de rotatividade de pessoal é cerca de 1/3 da média do setor. Ela dá lucro há 35 anos consecutivos. O seu índice de crescimento e a sua linha de produtos inovadores e muito lucrativos causam inveja aos concorrentes. A Gore conseguiu criar um ethos de pequena empresa tão contagiante e com tal poder de fixação que sobreviveu à sua expansão como um empreendimento de $1 bilhão com milhares de funcionários. E como ela fez isso? Aderindo, entre outras coisas, à regra dos 150. Wilbert Bill Gore, fundador já falecido da empresa, não foi mais influenciado, é claro, pelas ideias de Robin Dunbar do que os uteritas. Como eles,
Gilbert parece ter tropeçado no princípio por tentativa e erro. Percebíamos sempre que as coisas se complicavam quando se chegava aos 150, ele contou a um entrevistador anos atrás. Portanto, 150 funcionários por fábrica passou a ser a meta da empresa. Na divisão de eletrônica, isso significa que nenhuma instalação pode ter mais de 4.600 metros 2, pois é quase impossível acomodar mais de 150 pessoas num prédio desse tamanho. Costumavam-me perguntar como faço o meu planejamento de longo prazo, disse em. Eu respondia que isso é fácil. Dividimos o estacionamento em 150 vagas e, quando as pessoas começam a estacionar na grama, é hora de construir um novo prédio. E ele não precisa ficar muito longe. Em Delaware, por exemplo, a empresa tem 3 fábricas no mesmo campo de visão. De fato, possui 15 instalações num raio de 19 quilômetros em Delaware e Maryland. Basta que os edifícios sejam distintos o bastante para permitir uma cultura individual em cada um deles. Descobrimos que um estacionamento estabelece uma grande lacuna entre os prédios. Um associado de longo tempo, Bart Chase, me disse: a pessoa tem que se dispor a atravessar toda aquela área, e isso exige esforço. É quase como dirigir 8 quilômetros. Existe muita independência só pelo fato de se estar numa instalação à parte. Como a Gore cresceu nos últimos anos, ela passou por um processo quase constante de divisões e subdivisões. Outras organizações teriam acrescentado anexos ao prédio principal, ampliado uma linha de produção ou dobrado turnos. A Gore tenta fragmentar os grupos em partes cada vez menores. Quando a visitei, por exemplo, a fábrica de roupas confeccionadas com Gore Tex tinha acabado de ser separada em 2 grupos para que o número de funcionários ficasse abaixo do limite dos 150. As áreas mais voltadas para o consumo de moda, como a de botas, mochilas e equipamentos para caminhadas, estavam seguindo por conta própria, deixando para trás o negócio institucional de confecção de uniformes de Gore-Tex para bombeiros e soldados. Não é difícil ver a relação entre esse modelo de estrutura organizacional e o estilo informal e inusitado da administração da Gore. O tipo de vínculo que Dunbar descreve em pequenos grupos é essencialmente da pressão dos colegas, conhecer as pessoas o suficiente, de modo que a opinião delas faça diferença. Lembre-se de que ele disse que a companhia é a unidade básica da organização militar porque, num grupo com menos de 150 pessoas, é possível implementar ordens e controlar o comportamento rebelde com base na lealdade e nos contatos diretos homem a homem. Foi isso também que Bill Gross explicou em relação à comunidade uterita. As fissuras que eles observam nas colônias que crescem demais surgem quando os vínculos entre seus membros começam a se enfraquecer. A Gore não precisa de estruturas administrativas formais em suas pequenas fábricas, isto é, dos níveis habituais de gerência média e alta, porque nessas equipes de tamanho limitado os relacionamentos pessoais informais são mais eficazes. Jim Buckley, que é associado da empresa há muitos anos, me disse: sempre que não somos eficientes num setor, quando não estamos gerando lucros para a empresa, a pressão dos colegas é inacreditável. É isso que se consegue com grupos pequenos em que todos se conhecem. A pressão dos colegas é muito mais forte do que o conceito de um supervisor. As pessoas querem estar à altura do que se espera delas. Numa instalação maior, de tamanho convencional, há o mesmo tipo de pressão. No entanto, ela ocorre apenas dentro de certas áreas. A vantagem de uma fábrica da Gore é que todas as partes do processo de projetar, produzir e colocar determinado produto no mercado estão sujeitas ao escrutínio do mesmo grupo. Acabei de voltar das instalações da Lucent Technologies, em Nova Jersey, contou Buckley. É onde eles fazem as células que operam os telefones celulares, os compartimentos que transportam os sinais. Passei um dia inteiro ali. São 650 funcionários. Na melhor das hipóteses, os funcionários do setor de fabricação sabem quem são alguns dos projetistas. E só.
Não conhecem um só vendedor nem ninguém da área de apoio às vendas. Nem do departamento de recursos humanos. Não têm ideia de quem são esses indivíduos, muito menos do que acontece nesses outros setores da empresa. A pressão de que estou falando existe, por exemplo, quando os vendedores e o pessoal da fabricação compartilham o mesmo mundo e, no momento em que um vendedor quer atender logo o pedido de um cliente, ele procura alguém conhecido na fábrica e diz: preciso disso. São duas pessoas. Uma delas está tentando fazer o produto, a outra, vendê-lo. Elas discutem o assunto. Isso é pressão dos colegas. Não é o que ocorre na Lucent. Na parte da fabricação, havia 150 funcionários. Eles trabalham juntos, e existe a pressão dos colegas no sentido de ser o melhor e o mais inovador. Contudo, isso fica restrito àquela equipe. Eles não se conhecem uns aos outros. Na cafeteria vi pequenos grupos. É um tipo diferente de experiência. Buckley está se referindo aqui à vantagem da unidade de todos, num empreendimento complexo, partilhar em um relacionamento global. Em psicologia existe um conceito muito útil que, acredito, explica isso bem. É o que o psicólogo Daniel Wegner, da Universidade da Virgínia, chama de memória transacional. Ponto 3. Quando falamos de memória, não estamos tratando apenas de ideias, impressões e fatos armazenados na mente. Uma quantidade enorme das coisas de que nos lembramos está guardada fora do nosso cérebro. A maioria de nós não sabe de qual a grande parte dos números de telefone de que precisa. Mas sabe onde encontrá-los num caderninho de telefones ou na agenda pessoal. Ou decora o número do auxílio à lista da companhia telefônica. Muitas pessoas ignoram os nomes das capitais de países de pouca expressão. Para que se preocupar com isso? É muito mais fácil comprar um atlas e deixar esse tipo de dado ali. E o mais importante, talvez, é que armazenamos informações com outras pessoas. Os casais fazem isso de forma automática. Wegner, por exemplo, realizou um teste de memória com 59 casais que tinham um relacionamento de, no mínimo, 3 meses. Metade deles permaneceu junta no estudo, enquanto a outra metade foi separada para formar novos pares com pessoas desconhecidas. Em seguida, Wegner pediu a todos os pares que lessem 64 frases. Cada uma delas continha uma palavra grifada, como em Midori é um licor japonês feito com melão. 5 minutos depois, as duplas deviam escrever todos os termos de que conseguissem se lembrar. O resultado foi que os casais originais se recordaram de um número muito maior de itens do que os novos pares. Wegner argumenta que, quando as pessoas se conhecem bem, elas criam um sistema implícito de memória conjunta, um sistema de memória transacional baseado no entendimento de quem tem mais facilidade para se lembrar do que. Em geral, compreende-se um relacionamento como um processo de autorrevelação mútua, escreve ele. Embora seja mais romântico dizer que esse é um processo de revelação e aceitação interpessoal, ele também pode ser visto como um precursor necessário para a memória transacional. Esse tipo de memória faz parte da intimidade entre duas pessoas. Segundo Wegner, a privação da memória conjunta contribui para tornar os divórcios dolorosos. Os divorciados que ficam deprimidos e se queixam de disfunção cognitiva talvez estejam expressando a perda de seus sistemas externos de memória, afirma ele. Um dia, eles puderam discutir suas experiências para chegar a uma compreensão compartilhada. Antes, contavam com o acesso a uma série de dados armazenados pelo parceiro, e isso também acabou. A perda da memória transacional é sentida como a perda de parte da própria mente. Numa família, esse compartilhamento de memória é até mais pronunciado. A maioria de nós se lembra de apenas de uma fração dos detalhes do cotidiano e das histórias da nossa família. No entanto, sabemos, implicitamente, a quem perguntar para obter as respostas de que precisamos, se é a mulher ou o marido que sabe onde estão as chaves, se é o filho adolescente que sabe operar o computador ou se é a nossa mãe que nos conta detalhes da nossa infância. Talvez o mais importante é que,
quando surgem novas informações, temos em mente quem deveria assumir a responsabilidade de guardá-las. É assim que surgem as especializações numa família. O jovem de 13 anos é o especialista em computadores da casa não somente porque é a pessoa com mais aptidão para lidar com equipamentos eletrônicos ou a que mais os utiliza, mas também porque, quando surgem novos dados sobre o PC da família, é a ele que se atribui, automaticamente, a tarefa de armazená-los. Especialização leva a mais especialização. Por que se preocupar em entender como se instala um programa se o seu filho, que está bem ali, pode fazer isso por você? Visto que a energia mental é limitada, nós nos concentramos naquilo que fazemos melhor. As mulheres tendem a ser especialistas em cuidar de crianças, até mesmo nas famílias modernas em que pai e mãe têm as suas próprias carreiras, porque o seu maior envolvimento inicial na criação dos bebês faz com que se confie mais nelas do que nos homens para acumular informações sobre essas tarefas. A especialização inicial as torna cada vez mais associadas a esse trabalho até que, sem querer, muitas vezes também se acumula sobre seus ombros a responsabilidade intelectual pelos filhos. Quando uma pessoa é reconhecida pelo grupo como responsável por determinados fatos e atividades específicas, é inevitável que sua eficiência seja maior, diz Wigner. Cada um dos domínios fica ao encargo dos poucos indivíduos que são capazes de manejá-los. E a responsabilidade por eles é contínua com o passar do tempo, e não atribuída de forma intermitente pelas circunstâncias. Quando Jim Buckley afirma que trabalhar na agora é uma experiência diferente, o que ele quer dizer em parte é que essa empresa tem uma memória transacional institucional muito eficaz. É assim que um dos seus associados descreve o tipo de conhecimento que se vê numa instalação pequena. Não se trata apenas de conhecer todo mundo, e sim de conhecer todos o bastante para saber quais são as suas habilidades, capacidades e paixões. O que de fato importa é aquilo de que a pessoa gosta, o que ela faz, o que quer fazer, as coisas em que é boa. E não se ela é agradável. Esse associado está se referindo às precondições psicológicas para a memória transacional, conhecer as pessoas o suficiente para estar a par do que elas sabem e para ter certeza de que dominam aquilo que diz respeito à sua especialidade. É a recriação, no nível empresarial, do tipo de intimidade e confiança que existe dentro de uma família. Mas, é claro, se o seu negócio é fabricar toalhas de papel ou outro produto muito simples, talvez isso não tenha importância para você. Nem todas as organizações necessitam desse grau de relacionamento. No entanto, numa empresa de alta tecnologia como a Gore, cuja liderança no mercado depende da sua capacidade de inovar e reagir rápido às exigências de consumidores sofisticados, esse sistema de memória global é crítico. Ele aumenta a eficiência de forma extraordinária. A cooperação fica mais fácil. Isso significa maior rapidez na execução de tarefas, na criação de equipes e na solução de problemas. Os funcionários de um departamento têm acesso às opiniões e à expertise de outros que trabalham em setores totalmente diferentes. Pode ser que na Lucent, as 150 pessoas da área de fabricação tenham a sua própria rede de memória. A empresa, entretanto, talvez fosse muito mais eficiente se, como agora, todos ali fizessem parte do mesmo sistema transacional, isto é, se os profissionais de pesquisa e desenvolvimento interagissem com os projetistas, se os projetistas estivessem ligados aos trabalhadores da fábrica e estes últimos ao departamento de vendas. Quando falamos sobre isso, a reação imediata das pessoas é: cara, o seu sistema é caótico. Como vocês conseguem fazer alguma coisa sem uma autoridade óbvia? Acontece que não é um caos. Não é um problema, diz Bart Chase. É difícil achar que esse esquema é bom, a menos que se trabalhe desse jeito. Temos a vantagem de compreender os pontos fortes dos outros e saber quem pode nos orientar melhor. Quando conhecemos um pouco dos demais, temos condições de fazer isso. Em resumo, agora estabeleceu um mecanismo organizado que facilita
Alastramento das novas ideias e informações circulantes na empresa. Com esse esquema, os dados são transmitidos de uma pessoa ou de uma parte da equipe para todo o grupo de uma só vez. É a vantagem de se aderir à regra dos 150. Ela permite que se explorem os bônus da memória e da pressão dos colegas. Se a Gore tentasse atingir cada funcionário de modo individual, sua tarefa seria muito mais difícil, assim como a de Rebecca Wells se as leitoras comparecessem sozinhas às suas palestras, e não em grupos de 6 ou 7. E, caso a Gore tivesse tentado reunir todos os seus colaboradores numa grande sala, também não teria dado certo. Para estar unificada para disseminar uma ideologia empresarial específica entre todos eles, essa organização teve que se dividir em pedacinhos semi-autônomos. Este é o paradoxo da epidemia. Para se criar um movimento contagiante, muitas vezes é necessário gerar antes vários pequenos movimentos. O que Rebecca Wells diz ter percebido quando a epidemia cresceu foi que não se tratava realmente dela nem mesmo do seu livro, não era uma única epidemia de uma só coisa. Eram milhares de epidemias diferentes, todas concentradas nos grupos que se desenvolveram em torno de Eia. Comecei a notar, disse ela, que aquelas mulheres haviam construído os seus próprios relacionamentos Eia, não tanto com o livro, mas umas com as outras.